Bom, o que é unânime, né, Luciana, a gente frisar que a presença dos pais é para lá de importante na vida de um filho, né? Mas diante vamos dizer, da rotina desses pais, né, que eles realmente precisam trabalhar e a carga horária está cada vez maior, principalmente pais que são autônomos, que têm o próprio negócio, a gente sabe que isso está muito em alta. Existe alguma medida realmente, existe algum planejamento, alguma organização em casa que se possa ter esse relacionamento tranquilo entre pais e filhos, sem precisar também deixar o filho tão atarefado? Existe como ter essa linhazinha tênue aí? Olha, Juliana, a resposta é o diálogo, né? O casal, ele deve sentar, ele deve ver de que forma deve organizar a rotina da família. Isso não pode ficar só para a mulher ou só para o homem. Mesmo eles tendo essa sobrecarga de trabalho, mas há necessidade, principalmente quando se tem crianças de primeira e segunda infância em casa, que eles sentem e vejam o que é melhor, qual é o melhor horário que essas crianças, desde a escola regular, a criança já apresenta para os pais qual é o melhor horário delas estudarem. Então, eles perceberem isso, organizar uma rotina extra, ou se não dá para fazer, colocar em uma escola de tempo integral, sim, porque dessa forma eles vão ficar seguros e as crianças também vão se sentir bem, porque tem todo um aparato, tanto na estrutura física como no profissional e as atividades dirigidas. Uma coisa importante a gente está frisando agora, Juliana, é que a gente está num período de férias, está entrando agora no período de férias. Então, tudo para as atividades, para a escola regular, e a criança, quando não tem a oportunidade de viajar, o que é que acontece? Ela vai ficar em casa e ela vai ficar, com certeza, muito ociosa, porque ela já vem nessa dinâmica de atividades, né, mas diárias. Aí é justamente já entra na questão que eu ia te fazer em seguida, sobre o ócio criativo. Tá. Entende? Certo. Por mais que as férias sirva para ser um momento de descanso da criançada, realmente eu sou a favor de que é um período para ela não fazer nada. Para ela fazer o que ela quer. Se ela está ali a fim de jogar um videogame, ela vai e joga o videogame. As meninas querem brincar de boneca, vão lá, brincam de boneca. Mas eu acredito que com a criança em casa, você pode ainda explorar o que ela aprendeu durante todo o período letivo, né? E também dentro das atividades e tudo mais. E eu acho que explorar isso, se você não pode estar em casa, se tiver uma babá, ok, então você orienta lá e aí faz aquelas atividades de pintar, de jogos. Vamos pensar bem na prática, né? A gente tem, vamos lá, uns 20 dias aí de recesso escolar. Se a gente permite que essa criança fique em atividades, como você colocou, ociosa ou direcionada mesmo com as atividades em casa, vai chegar em algum momento que ela vai se estressar, sim, porque criança é energia. Criança, ela tem que descarregar essas energias. As atividades direcionadas por profissionais, elas são muito mais... a criança se sente melhor, digamos assim, porque ela vai ter um direcionamento, ela vai gastar energia. Eu não estou dizendo que ela deva explorar mais o aspecto cognitivo, mas o corpo. Entrou de férias escolares, é necessário que ela extravase toda a energia do corpo, que a criança tem muito mais o corpo, não é, para reagir diante das situações. Então, muito bom e muito saudável uma colônia de férias. Agora, eu aconselho que seja em um horário, porque esse outro horário, a criança pode acordar um pouco mais tarde, ficar mais livre e explorar o espaço dela, o quarto dela, a casa dela, né, o condomínio, se for. E o outro horário, ela deva ir para uma colônia de férias, isso é saudável. O que eu ia te perguntar era justamente sobre isso. Se é importante também para a criança um contato maior com a casa, para dar valor mesmo àquela questão do lar, entende? Muito. Porque a gente sabe que tem crianças que elas passam mais tempo na escola, né, ou fora de casa, e chegam em casa apenas para tomar um banho, jantar e dormir. A casa dela é a cama dela. Isso, é muito importante porque é ali onde está a identidade dela, né? A identidade familiar. É ali que estão seus pertences, é ali que está o cantinho dela. A cama é o lugar mais apreciado pela criança. Então,
tanto a criança explorar o ambiente, como trazer uma amiga, um amigo, né, para casa, para que também faça parte desse universo dele, que é pessoal, que é a identidade construída dele. Né? Luciana, vamos falar então assim um pouquinho mais na prática mesmo, algumas dicas, algumas soluções para esses pais que têm os filhos na primeira infância, que já estão ali fazendo 4, 5 anos, que já precisam ter uma atividade, precisam ter um movimento realmente, tanto físico quanto mental mesmo. Isso. Né? A partir de que idade é recomendado que, além da escola, a criança comece a fazer outros tipos de atividades? Olha, Juliana, sendo atividades bem orientadas por especialistas, ainda bebê, aos 4 meses de idade, ele já deve sim estar com essas atividades diferenciadas. Agora, não pode o pai, por querer atividades diferentes, organizar uma rotina sem ter um especialista para estar dando a orientação. Entende? A criança, ela precisa ter o tempo dela e precisa ter uma organização de rotina. As atividades, elas têm que ser muito bem pensadas. A gente não pode, vou dar um exemplo, a criança que faz judô, faz natação judô, natação no mesmo dia. Então, sai da natação, vai para o judô. Isso vai ser saudável para a criança até certo ponto. Vai chegar um dia que ela vai estar exausta. Então, há necessidade de intercalar essas atividades. Se for a rotina organizada pelos pais, que eles têm que prestar atenção a esses pontos. Se tem uma aula de reforço, esse reforço não pode ser logo em seguida da escola regular. Não pode ser de maneira alguma à noite, independente do turno que a criança estude, porque a criança, ela precisa do tempo dela também. Não é como um adulto, né, que está preparado para enfrentar tudo. A criança não, ela precisa ter o tempo para ela. Então, cabe aos pais ver muito mais a criança, o filho, e não projetar muita coisa, porque pode ser que isso não seja benéfico. Existe aquela questão dos pais que por muitas vezes, por gostar de fazer um judô, por gostar de basquete, e aí quer que a criança faça aquilo porque ele não fez. E aí também mora um perigo, né, de você frustrar seu filho que quer fazer outra coisa e você não deixa. Mas olha só, agora eu quero falar com você sobre o EI, Empreendedor Individual. Atenção, você que trabalha por conta própria, que esta notícia é pra você, hein? Notícia boa. Você que é cabeleireira, costureira, mecânico, você que trabalha como autônomo, que é eletricista, que tem um negócio que fatura até 36 mil reais por ano, chegou a hora de você sair da informalidade. A terceira semana de formalização do empreendedor individual acontece de 27 de junho a 2 de julho na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim. O dia inteiro, hein? Das 8 às 6 da tarde e no sábado até a 1 da tarde. O Sebrae oferece uma estrutura completa para orientar você sobre as vantagens de ser um empreendedor individual. Você, com uma pequena parcela mensal, passa a ser formal. E o que é ser formal? É ser legalizado com direito à aposentadoria por tempo de serviço, licença maternidade, auxílio-doença, dentre outros benefícios. De 27 de junho a 2 de julho, na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, aqui em Natal. A conhecida Praça do Relógio, hein? Então anote aí os horários. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde e no sábado até 1 da tarde. Vá até lá e descubra todas as vantagens de ser um empreendedor individual. Mas se você mora no interior do estado, dirija-se ao Sebrae mais próximo, que estará com uma equipe pronta para atendê-lo da melhor forma, hein? Então aproveite essa oportunidade. Luciana, a gente estava aqui conversando, eu estava dando uma olhada no Twitter e muitas pessoas, né, elas questionaram o seguinte: se crianças que têm uma agenda muito cheia já na infância, como a gente estava falando aqui na primeira infância e tudo mais, se elas não estão sendo meio que influenciadas a perder um pouco dessa infância, de virarem adolescentes que já querem trabalhar, que já querem partir para o mercado de trabalho e isso tomar algumas etapas da vida delas. Por isso que eu volto à questão das atividades serem bem orientadas. Cada fase da vida do ser humano, ele precisa ter os estímulos certos e nas dosagens certas. Com certeza, essa criança que tem uma rotina organizada, que não seja por especialistas,
Com certeza, em algum momento vai ter algum tipo de problema. Quando essa criança passa para uma organização de rotina bem diferenciada, mas com esse olhar técnico, né, a nível de desenvolvimento pedagógico e levando em consideração psicologicamente a criança, com certeza não vai ter esses danos, porque a gente tem toda uma estrutura para estar oferecendo a essa criança. O estabelecimento de rotina para a vida do ser humano é muito importante. Hoje, ela está administrando apenas aulas diferenciadas, alguns estímulos diferenciados. Na fase adulta, ela vai ter uma organização pessoal e profissional muito mais saudável do que aquelas crianças que não tiveram essa organização. Não. Quando as crianças não têm uma rotina bem organizada, elas ficam um pouco soltas. Elas não sabem em que momento eu posso fazer tal atividade, quem é que vai me dar essa orientação. Então, elas precisam sim de uma orientação, elas precisam de uma sistematização de horários, elas precisam entender em que momento ela vai fazer tal atividade, seja ela qual for. Certo? Isso é saudável para a criança. Agora, as atividades é que a gente tem que ter cuidado em estar oferecendo para elas. Então, a gente sabe que, por exemplo, o excesso de atividades pode levar a essa questão do estresse infantil. Mas atividades, uma agenda para a criança com atividades direcionadas e também seguindo o limite e casando com um relacionamento dentro de casa com os pais, é a fórmula saudável, muito saudável. Fórmula perfeita. Vai ser um adulto organizado. Vai ser um adulto que não vai ter problema com agendas. Né? Então, isso, logo nessa fase inicial, é necessário ter esse estabelecimento. Sim. E na dúvida, sempre procurar a orientação de um profissional, né? A gente sempre bate nessa tecla. Luciana, muito obrigada. Obrigada também, Adorei Juliana. Debater esse assunto, ainda mais que muito me interessa, né? Para o futuro. Com certeza, já, né? Pra gente saber direitinho como é que a gente deve lidar com as atividades dos nossos filhos. Obrigada mesmo, hein? Obrigada e volte também. mais vezes, a gente estava com saudade de você. Com certeza, obrigada. E olha só, você, muito obrigada pela audiência, hein? Queria dizer que amanhã, especialmente amanhã, na quarta-feira, a gente não vai ter a nossa programação na tarde, hein, gente? Não teremos Boa Tarde RN, não teremos Band Mulher, nem o Momento Político, certo? Porque já a Band vai transmitir o Mundial de Futebol Feminino durante a tarde. Mas o RN Urgente e o Jogo Aberto estão aí, hein? Não teremos Band Mulher amanhã, mas na quinta-feira a gente se encontra. Um beijo, tchau!